Olá, sejam bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Um canal que tem por finalidade a divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo este Evangelho para os dias atuais, para que a gente consiga observar, entender e colocar esse Evangelho bem próximo de nós. Hoje nós vamos falar do capítulo 17, dando continuidade a ele, cujo título é Sede Perfeitos. Vamos falar do capítulo 7 e 8, o dever e as virtudes. Mas antes eu vou pedindo a vocês que serenem um pouquinho os seus pensamentos, se acalmem, para que a gente consiga abstrair ao máximo o conteúdo deste encontro. Então nós vamos nos ligando diretamente ao nosso mestre, o mestre maior, Jesus, pedindo a ele que nos ilumine, que a sua luz nos envolva e consigamos aprender os ensinamentos dele, colocá-los em prática, entendendo-os. Graças a Deus. Bem, então esse capítulo, gente, Sede Perfeitos, ele mostra pra gente, ele nos revela que como nós somos capazes de chegar mais perto do Mestre a cada dia. Ele nos revela, esse capítulo, que nós somos capazes de atingir a perfeição. Jesus disse, sede perfeitos como o Pai Celestial o é. E o Pai só quer isso de nós, que a gente caminhe para a perfeição, que a gente caminhe para a evolução, que a gente consiga evoluir e cada evolução, cada passo que damos em sua direção, nos leva mais próximo dele. E esse capítulo, esses itens que nós vamos falar, vai falar do item do dever. Quando a gente fala em dever, a gente não vai estar ligado ao dever que consta no dicionário. A palavra dever, que é obrigação, que é o ter que fazer alguma coisa, né? Um dever assim, um imposto, não é nada disso. Esse dever é diferente. É o dever que Jesus nos ensina com seus exemplos. É o dever da gente estar entrando com esses ensinamentos do Mestre, com seus exemplos dentro de nós, entendendo tudo que ele quis nos mostrar, o seu Evangelho, colocando em prática esses ensinamentos. Porque não adianta a gente só saber e nada fazer. Qual é o nosso dever? Esse dever não é, ele é uma lei moral. É fazer o bem para mim e para o próximo. Entender que este próximo está no mesmo caminho que eu, com o mesmo objetivo de evoluir. Às vezes este próximo é um instrumento que está sendo colocado na minha frente para que eu possa evoluir. É um dever moral. É aquele dever que não precisa de aplauso, não precisa de tapinha nas costas, não precisa de elogio. É um dever íntimo. É aquele dever que nos satisfaz muito ao poder fazer algo. É aquele dever que nos deixa fortalecidos com a possibilidade de estar com Jesus do meu lado. Usar o que Jesus ensinou agora. Às vezes, uma atitude nossa desperta um irmão. E não precisa, o nosso dever não se restringe aos nossos familiares, aos nossos amigos. Esse dever é amplo. Todos os desconhecidos que estão ao caminho com a gente podem ser beneficiados por todas as virtudes que nós temos, que estão dentro de nós. Todos temos virtudes. As virtudes são qualidades intrínsecas, latentes. As virtudes e o bem são coisas latentes que estão aqui dentro. E que elas se manifestam conforme a nossa
nossa perfeição, conforme a nossa evolução, desculpem. Então a gente vai evoluindo e essas virtudes vão sendo manifestadas de uma maneira mais ampla, vão atingindo mais seres e vão nos agraciando. Então virtudes são qualidades que a gente tem, que o homem de bem tem, e que são colocadas em prática, elas devem ser exercitadas. São qualidades que a gente deve exercitar, como diz a nossa parábola dos talentos. Não adianta a gente ter virtudes e não fazer nada, ficar quietinha, só observando. Isso não adianta nada. O que adianta é a gente colocar em prática todas essas ferramentas que nós temos. A maior das virtudes é a caridade. A maior das virtudes é aquela você doar o que você tem de melhor, não bens materiais, mas doar as suas virtudes, doar a sua paciência, a sua abnegação, a sua modéstia, doar o seu perdão. Todas as virtudes, elas se transformam em exemplificações dos ensinamentos do Mestre. E ele está com a gente sempre. Então eu vou contar uma historinha para vocês, bem rápida, que no mosteiro haviam vários monges e eles tinham obrigações diárias às 6 da manhã de atender aos desvalidos, aos doentes, na porta do mosteiro, às 6 da manhã. E havia um monge que sempre pedia para ver Jesus. Um belo dia, ele acordou na madrugada e ele viu um visitante. E logo ele reconheceu, era Jesus. Ele ficou tão feliz, tão agradecido, tão contente, mas logo depois tocou o sino das 6 horas. Ele pediu muitas desculpas ao mestre e falou que ele não podia estar lá, que ele precisava trabalhar. E ele foi ao seu trabalho, passou o dia fazendo suas tarefas e quando ele voltou, Jesus estava lá ainda. E ele ficou surpreso e Jesus disse, se você tivesse ficado, eu é que não estaria aqui. Então essa historinha mostra o que é realmente o dever. É uma coisa espontânea. A gente faz porque deve ser feito. A gente deve pensar no outro. A gente deve pensar em fazer o outro mais feliz. A gente consegue realizar muitas coisas se a gente tem esse desprendimento. E aí a gente só realiza o nosso dever exercitando as nossas virtudes. Exercitando tudo que a gente tem dentro de nós, que nós já conquistamos em outras encarnações, porque é o fruto de várias e várias encarnações. E aí a gente vai deixando a ignorância de lado, trazendo esses conhecimentos e colocando-os em prática da melhor maneira possível, fazendo só o bem. Quanto menos defeitos eu tenho, mais virtudes eu consigo e mais próximos eu estou de ser um homem de bem. A gente tem que olhar muito para o lado, né? Se colocar no lugar do outro, começar a pensar em não julgar, em não fazer esses julgamentos antecipados das pessoas, porque a gente acaba se perdendo, né? A gente acaba perdendo também oportunidades de fazer o bem e de ajudar alguém que precisa. A gente deve fazer algumas escolhas na vida e que essas escolhas nos tragam sempre para o caminho do bem e que nos tragam para conquistarmos a felicidade. E o que é a felicidade, gente? A felicidade não é ter tudo que a gente quer, não é ter toda a coisa material que a gente deseja e almeja. É a gente estar em harmonia com os ditames das leis divinas. Essa é a verdadeira felicidade. É aquela felicidade de suspiro mesmo. A verdadeira felicidade é isso. Não existe felicidade sem a gente ter... não existe felicidade e não tem também a paz se a gente não faz os nossos deveres, se a gente não cumpre com os nossos deveres de uma maneira fácil e com menos sofrimento. A gente deve começar a trabalhar em nós as virtudes e colocando-as em prática. Esse é
É a mensagem desses itens. E eu até vou ler aqui um pedacinho de um trechinho de Jesus que diz o seguinte, que não é de Jesus, é sobre Jesus, desculpe. Jesus deixou a fórmula para que a gente se aperfeiçoe no amor. Quando percebemos que podemos nos aperfeiçoar e transformar o nosso orgulho em humildade, o nosso egoísmo em solidariedade, a violência em amor, a tristeza em alegria, tentando trabalhar todas as nossas imperfeições, poderemos no futuro conquistar a verdadeira felicidade. A máquina fotográfica, gente, ela nos retrata por fora, mas o verdadeiro retrato, o mais bonito, a mais linda selfie que a gente pode ter é do trabalho que a gente realiza e que está dentro de nós. Essa é a verdadeira selfie, a mais linda, a mais curtida. Então é isso. Eu espero que a felicidade esteja bem à frente de vocês, cultivando bem as suas virtudes, colocando-as em prática de maneira agradável, de maneira espontânea, de maneira que a felicidade encontre cada um de vocês. Que Jesus abençoe a todos, que ilumine bem vocês e que a gente consiga se encontrar em outras oportunidades, bem melhores do que somos agora. Fiquem com Deus e até a próxima.